Você já deve ter assistido a vários filmes e séries que mostram cenas de assaltos a bancos e fugas constantes, com tiroteios, explosões, mortes e destruição. Mas você já parou para imaginar se todas essas coisas poderiam realmente acontecer na vida real, ou talvez da mesma forma como retratam os filmes? Pois é, geralmente não é muito comum ouvir sobre os roubos dessa magnitude no nosso dia a dia, mas para todos esses filmes terem sido produzidos, é necessário que em algum momento no passado tenha um fato para se basear e criar as famosas cenas de Hollywood, da qual tanto gostamos de ver. Olá, habitantes! Sejam bem-vindos ao Macro Mundo. Os 5 maiores roubos da história. Roubo na Lufthansa, Aeroporto Internacional John Kennedy, em Nova York, nos Estados Unidos. Em 1978, um grupo de assaltantes invadiu o Aeroporto Internacional John Kennedy e arrombaram um cofre da companhia aérea alemã Lufthansa. Entre os objetos roubados estavam joias e dinheiro em espécie, avaliados em 21 milhões de dólares, o que seria cerca de 110 milhões de reais. Quem planejou o roubo foi o mafioso Jimmy Burke, que nunca foi acusado diretamente de ter ligação com o roubo. Porém, ele foi acusado de ter contratado assassinos para matar seus companheiros de crime meses depois do ocorrido, pois tinha medo de ser descoberto pelo FBI. A magnitude do roubo tornou-se um dos crimes mais investigados nos Estados Unidos, e após várias buscas durante os anos, a única pessoa condenada pelo roubo foi Louis Verner, que seria um dos funcionários do aeroporto que ajudou a planejar o assalto. O crime também foi baseado no filme Os Bons Companheiros, de Martin Scorsese. Joalheria Harry Winston, em Paris, na França. Em 2008, 4 homens armados invadiram a joalheria Harry Winston, que está localizada em Paris, próxima à Avenida Champs-Élysées. Na ação, os meliantes estavam armados com arma de porte pesado e renderam todas as 15 pessoas do local. Dentre estes estavam funcionários e clientes. Colocaram todos em um canto sob a vigilância de um dos criminosos e começaram o assalto. Eles conseguiram se apoderar de colares, alianças, anéis e outras joias extremamente valiosas. O crime durou menos que 20 minutos e foi constatado um prejuízo de 85 milhões de euros, cerca de 340 milhões de reais. Mais cedo, ainda em 2007, esta mesma joalheria foi vítima de outro assalto que renderam mais de 20 milhões de euros em prejuízos, segundo as seguradoras do local. Na tentativa de solucionar o problema, essas seguradoras ofereceram a recompensa de 500 mil euros para quem fornecesse informações no intuito de recuperar os utensílios, mas até hoje as joias não foram encontradas. Joalheria Laviev em Cannes, na França. Um homem entrou armado e com o rosto coberto por uma máscara. Alguns relatos de pessoas que estavam no local informaram que ele também utilizava luvas nas mãos. Durante o ato, o criminoso entrou armado na exposição da joalheria Laviev, que acontece anualmente na Riviera Francesa, e roubou 72 peças de joias das mais variadas e as colocou em sacos. Foi um ato muito furtivo, na qual ninguém conseguiu identificá-lo, pois já havia escapado. O crime aconteceu em 2013 e até hoje os itens não foram recuperados. Na época, o prejuízo foi avaliado em 128 milhões de dólares, o equivalente a mais de 673 milhões de reais. Museu Isabella Stewart Gardner, em Boston, nos Estados Unidos. Este caso ocorre em 1990, quando uma dupla de assaltantes trajados de policiais abordam os vigias do Museu Isabella Stewart Gardner, dizendo que tinham recebido uma notificação de assalto e que os criminosos em fuga haviam entrado no local em busca de refúgio. Após os seguranças do museu liberarem sua entrada, rapidamente foram rendidos pelos falsos policiais, que cobriram suas bocas com fitas e os prenderam em um porão, fora do alcance de pessoas. Logo em seguida, os marginais efetuaram um roubo de 13 obras, avaliadas em 500 milhões de dólares, cerca de 2,7 bilhões de reais, que consequentemente nunca foram recuperadas. Desde 1990, o FBI investiga o crime na tentativa de solucionar o caso, mas até então não houve mais relato do paradeiro dos assaltantes. Como forma de marco na história, o museu deixa em sua galeria somente as molduras das obras que foram roubadas para exposição ao público. Museu Grünwald, em Dresden, na Alemanha. Em novembro de 2019, a Alemanha vivenciou o que pode ser considerado um dos maiores roubos da história do mundo. Cerca de 1 bilhão de euros, o equivalente a 4,6 bilhões de reais. O roubo foi planejado e vários artefatos históricos do museu saqueados. Para você entender melhor,
os criminosos conseguiram atear fogo em uma ponte próxima ao museu, que consequentemente danificou o sistema de energia elétrica da região. Com isso, os alarmes não funcionaram e eles entraram por uma janela da instituição para concluir o ato. Naquela época, a direção do Green Vault revelou à imprensa alemã que mais de 110 objetos foram roubados. Dentre eles haviam diamantes, rubis e esmeraldas. E aí, habitante? Você gostou desse vídeo? Se sim, curta, comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Também ative as notificações para receber mais novidades do nosso canal. Te esperamos no próximo vídeo. Até mais!